A Líbia dá o recado, mandou aquele pix esperto, muito obrigado, Líbia. E diz o seguinte, André Rodrigues, tem um povo que recicla nosso lixo e entrega adubo. O projeto se chama Projeto Vivar, super bacana. Você dá seu lixo e ele entrega adubo para suas plantas. Você conhece esse projeto Vivar, André Rodrigues? Eu não conhecia, cara. Cara, não conheço, mas extraordinário, né, bicho? E outra coisa, enfim, eu não sou um profundo conhecedor disso, Pablo Costa, mas a humanidade tem que começar, assim, cara, de urgência, transformar seu lixo em energia, entendeu? Aí você pode fazer isso, transformar isso tudo em gás, e certamente deve existir, ou se não existem, surgirão, você não tem a dúvida disso, que graças a Deus a ciência está aí para, de alguma maneira, solucionar os nossos problemas, melhorar a nossa vida e solucionar os problemas, sobretudo, do futuro, dos problemas que a gente sequer imagina que possam existir. A ciência vai estar lá sempre para desvendar o mistério, isso é sublime, não é? Ciência é um braço de Deus. Você tá, a inteligência do homem está, né, a serviço de Deus. Quero eu pensar, Pablo Costa. Em todo caso, Pablo Costa, vamos ter que transformar o nosso lixo em energia, cara. Ou então em adubo, né? Para que esse adubo, também uma forma, digamos assim, de energia, etc., para que ele crie, gere vida, né? Através do plantio, da agricultura e tal. A gente precisa solucionar o problema do lixo. Essa é uma verdade. E assim, e não é pauta, tá? Não é pauta, por exemplo, a gente está às portas das eleições municipais e não é pauta em canto nenhum, só é pauta, Pablo Costa, nas cidades onde o lixo é pessimamente recolhido, como, por exemplo, a nossa cidade de Goiânia, né? Tivemos graves problemas com a coleta de lixo nos últimos anos, com a coisa da Comurg, etc., né? Eu me recordo da entrevista do secretário de governo, Jeová Arantes, um dia antes do aniversário de Goiânia, dizendo: gente, fiquem tranquilos que amanhã no aniversário a coleta de lixo será restabelecida. Eu falei, tão louco, né? Esse é o presente de aniversário, a coleta de lixo vai ser restabelecida, porque na época a cidade passava por graves problemas, né, nesse setor. Em todo caso, não é pauta em canto nenhum, só em cidades onde o lixo está lá na porta do cidadão. Tirando isso, quando o lixo sai do olho do eleitor, do cidadão, já não é mais problema dele. E é assim que a gente pensa, é assim que a gente procede, né? Mas, enfim, mais um desafio desse século que não está nem no começo, viu, meu amigo? 20 aninhos de século XXI e parece que Jesus. O mundo virou de ponta cabeça 15 vezes. Impressionante, né? Que século é esse? O século da velocidade, indubitavelmente. Elogiar, claro, a rapaziada do Projeto Vivar e corroborar realmente a tese do André, que é muito precisa, né? Ele pega no ponto certinho ali, que a gente tem que observar, é que o lixo vai ter que ser resolvido mais perto, talvez dentro da sua casa, talvez não tenha que ter coleta, sabe? Vai ter que ter uma reciclagem na sua própria casa e o lixo orgânico vai ser reaproveitado ali, um tratamento resitrate, assim, fodão, rapidão, assim, tal, o próprio esgoto ser tratado, que já volta como água já pro ribeirão mais próximo ali e tal. As casas vão ter que ser mais biodinâmicas, sabe? Ela vai se resolver em si. Eu acho que o lixo, o esgoto, a casa vai ter que ser meio autossustentável da família, o prédio e tal. Eu acho que empresas como a Resitrate, para o lixo, por exemplo, de resolver o lixo interno, o orgânico, o que for reciclável, o que já dispensar, porque a crise é séria, velho. A crise é séria. E aí, mas aí, Costa, sem dúvida, isso que você fala é uma coisa que me interessa muitíssimo, mas imagine uma casa sustentável em termos energéticos e tal. Por exemplo, teto solar, toda a água da chuva é reaproveitada, todo o lixo é incinerado e utilizado, não sei, transformado em gás. O esgoto é tratado de algum jeito, pá. O esgoto é tratado. Ela sai no 0 a 0. Isso, pronto. E sobretudo nesse sentido de utilizar a água da chuva e de fazer da energia do sol, da energia solar, né, uma fonte renovável, uma maneira ali de alimentar os aparelhos da casa, a vida, né, dos habitantes e tal, nas suas necessidades elétricas. Então, bicho, é fascinante também, Costa. Problema tem mil, meu irmão, mas fique tranquilo, a humanidade vai achar a solução para todos, eu acredito piamente nisso. Pelo menos é a história, né? Até o momento. Até o momento não houve problema que a inteligência, que a ciência não foi capaz de vencer. A não ser que você me venha assim com coisas realmente muito drásticas. Não vencemos a morte ainda. É possível que um dia vençamos. Né? Isso é outra coisa, isso é um assunto bem crazy, né? Como é o nome daquela série
aquela série de tecnologia, que é uma coisa realmente fantástica, aquela série, né, cara? Me esqueci agora. Mas essa coisa de vencer a morte, sabe? Através da evolução da Ah, aquele medicina, Black não da sei o que lá, Black Mirror. Black Mirror, isso, vencer a morte através, não sei, da robótica, da ciência, uma coisa bem crazy, né, cara? Mas olha, eu acho que morrer, a gente nunca viveu a morte, eu sou um cara muito espiritualizado, etc., mas vencer a morte é um negócio apavorante. Diga aí, você viver no mesmo corpo, com a mesma consciência terrena para sempre. E isso eu acho apavorante. Embora eu, como carola que sou, acredite, meu querido Costa, na eternidade. O que é eternidade, amigo? Sabe o que eu acho, cara? Que assim, ô Líbia, você sabe, né? Aqui o devaneio vai solto. Muito obrigado pelo Pix. Eu faço você como a Líbia, faça você como o Marcos Carvalho, o Alexandre Cesares, também o Júlio Fernandes e mande o Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com ou então mande o superchat aqui também, fortaleça. Rapaziada trampando numa sexta-noite aqui no YouTube. Obrigado pelo apoio de todos e todas, obrigado pela presença. Live com patrocínio e apoio da Resitrate. André Rodrigues, eu penso o seguinte, Pablo cara. Costa. Imagine a seguinte circunstância. A gente é uma geração, de certo modo, até bem privilegiada. Assim, a gente não pegou uma guerra no peito, a gente não pegou uma crise de fome no peito, sabe? Pá. Até o momento, podemos dizer que pegamos um momento, um período relativamente tranquilo para cidadãos da América do Sul. Ah, mas teve o conflito. Não, teve, mas assim, em média, foi um momento em que o nível de saneamento nunca esteve melhor na história da humanidade, a expectativa de vida nunca foi maior que agora na história da humanidade, a gente nunca teve uma renda tão alta na história da humanidade quanto temos agora, per capita do planeta. A gente nunca teve um nível de alimentação, de calorias diárias tão satisfatório quanto agora na história do planeta. Então, assim, fudido sempre tem e podemos ser nós hoje, compreendam. Mas a média joga para um cenário bastante otimista que nossa geração pega após a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a geração Baby Boomer, aí depois Millennials, X, né? A Y, a Z, a Alpha, essas gerações todas, elas viveram algo muito específico de um tempo da história da humanidade. Então, assim, a gente viveu aquele momento Beatle do It's Getting Better All the Time, mas não. Isso era uma exceção, a gente viveu uma exceção. Eles são os primeiros baby boomers ali. Eles não viveram a guerra, eles pegaram a reconstrução. Um momento de muito otimismo, de que agora as coisas estavam. Tinha a tensão da Guerra Fria, evidentemente. Mas pós-Guerra de Berlim, então, cara, a história acabou. Era isso que o Fukuyama dizia. O fim da história. Aí a gente se vê 30, 35 anos pós o decretado fim da história, vendo um apocalipse pintar, com o crescimento da intolerância, da xenofobia, de fechar fronteiras, de armar, de criar novamente uma resistência interna, porque o inimigo pode vir, as tretas internas acontecem, estão mais afloradas, não só no nosso país, como no mundo. Olha, pode anotar, se tivermos um processo de guerra civil em países ocidentais, quem vai puxar, capitanear, serão os Estados Unidos da América. A guerra civil vai acontecer primeiro lá. Por quê? Já tiveram uma antes, ou seja, não é uma novidade na história dos caras. Já tá todo mundo armado. Já tá mais ou menos geograficamente dividido. Costas contra meiuca. A primeira guerra civil vai ser lá. E a partir daí é o declínio de Roma da nossa geração. Não sei se vai pegar conosco. Aliado à água acabando, a uma friaca nervosa do ambiente, a uma seca de 3 anos sem chuva, ao apocalipse climático. Junto, tudo acontecendo junto. Então, talvez nós, privilegiados pela história, podemos, às vezes, ficar mais de bobs mesmo, viu? Meio que
curtindo talvez o ocaso de um tempo. Embora isso pode ser uma puta arrogância de minha parte, uma puta leitura enviesada, de que, veja você, André Rodrigues, a gente que nasceu no meio da segunda para a terceira revolução do capitalismo, que o capitalismo é isso, né? Quando vem a crise, ele tem uma capacidade de se mutar e criar e absorver conceitos. Ele é mutante, ele é meio que uma beba, né? A social-democracia foi lá e cooptou elementos da esquerda e trouxe para si, para dentro do capitalismo. Então, o capitalismo tem essa característica, né? Muito mutante, né, cara? Então, por isso que a gente não vê a ruína do capitalismo agora, igual vimos de outros momentos, sistemas econômicos, de acordo com a teoria marxista. André Rodrigues, perceba que talvez esteja mais perto o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O capitalismo é o fim da história. Claro que não é. Mas parece que o fim do mundo está mais perto. Paulo Costa, a gente está a um louco de uma guerra nuclear, entendeu? É questão de um louco. Que hoje quem não apertar tem, o botão vermelho. Né? Na Europa, sei lá, França tem, Reino Unido tem, né? No Oriente Médio também, o Irã, dizem que tem, outros países árabes, se não tem, manda comprar, porque é tanto petróleo, Israel tem, sacou? Aí você vai para o Oriente, China tem, Japão tem, Coreia do Norte, tá me entendendo? Tem. Então, meu irmão, estamos a um apertar de botão de um louco, tá me entendendo? Só que tem uma coisa diferente da guerra nuclear, que é uma guerra naturalmente hipotética, porque, graças a Deus, a humanidade nunca passou por uma, passamos sim por uma guerra fria, que era justamente a tensão disso, né? Do início de uma guerra nuclear. A Guerra Fria era essa tensão constante, etc. Conquanto a uma coisa diferente da guerra nuclear de todos os outros tipos de conflitos que a humanidade já viveu, é que é uma guerra de extermínio, assim, express, rápido, sabe? Assim, uma coisa muito... ambos se destrói, ou destrói o planeta inteiro e vai tudo para as cucuias. Então, uma guerra de extermínio absoluto, né, é uma guerra onde você tem muito pouco espaço para, né, para negociar, ou enfim, para fazer um movimento diferente. Porque, por exemplo, a história da Segunda Grande Guerra, que foi a Segunda Grande Guerra, foi um louco que falou que dobrou a aposta. Ele falou, não, eu tenho poder bélico para conquistar a Europa inteira. E apostou nisso, né? E por muito pouco não conseguiu êxito. Só não conseguiu porque o senhor Winston Churchill, conservador britânico, e porque a Força Aérea Real da Inglaterra segurou no peito. Senão o Hitler tinha invadido a ilha, e aí, meu irmão, invadido a ilha, invadido a França, né, caminharia para invadir a Rússia. Já era muito tempo, né? Já era muito tempo. Hitler desfilou na Champs-Élysées, né? E aí venceria a Rússia da maneira dele, porque teria só uma frente de batalha, né? E aí seria os Estados Unidos para salvar o mundo, mas lutando uma guerra solitária. Então seria uma coisa bem louca de prever o resultado, né? Tudo bem, mas a bomba atômica, naquele momento, não estava na equação ainda. No final da Segunda Guerra, sim, que nós temos os dois ataques de Hiroshima e Nagasaki, né, quando aquela coisa entra, a chamada bomba atômica, entra na equação. Porque o Japão era simplesmente irredutível, mano. O Japão não se renderia, cara. Ia morrer até a última criança. Você tá me entendendo? E o Japão não se renderia. Impressionante, cara, o que foi a história da Segunda Guerra, e talvez o momento da história da humanidade que eu mais tenho estudado, lido, visto coisas sobre, tudo bem. Mas fechar esse parênteses sobre a Segunda Guerra e falar que estamos a um dedo de um louco de uma guerra de extermínio absoluto, de uma guerra nuclear. E queira Deus que essa guerra não aconteça, Paulo Costa. Porque inclusive os valores do capitalismo que nós conhecemos caem por terra, pô. Você tá me entendendo? Estoura uma bomba na Europa, estoura uma outra nos Estados Unidos, estoura uma na Rússia, aí outra na China, e vira um cabaré de cego nuclear, uma coisa imprevisível. Aí quanto é que vai valer o real, o dólar? Vai valer o quê? Você tá me entendendo, meu irmão? Qual vai ser o valor do mundo, o valor das coisas, o dinheiro que a gente tem? André, aí volta estágio primário, é plantar e comer. Sim, não tem mais capitalismo. É coisa louca, né, irmão? Isso. Aí, numa guerra dessa, obviamente, cai o sistema a rede mundial de computadores, porque nós teremos ataques cibernéticos e ataque até a compleição física da internet, né? Servidores, cabos, redes de fibra ótica que atravessam oceanos, cambal e madureira. E aí, tu que só tem dinheiro no Pix da tua conta, quando tu não tiver internet e o site estiver fora do ar, como é que tu faz? Entendeu? Quem tem Bitcoin? Não é, entendeu?
O Bitcoin Vale mais Bitcoin nada. eu acho uma coisa interessantíssima o tal do Bitcoin, acho que realmente o pulo do gato, a inversão, formidável, uma coisa genial, Bitcoin é genial, cara, tá? Mas qual o valor disso lá na frente, daqui a 10, 20 No anos, pós-apocalipse. a gente não pode prever com exatidão, etc. Mas aí no mundo pós-apocalíptico, literalmente a gente tá às cegas, a gente não sabe o que tem valor, o que deixa de ter valor, sabe, cara? É um cenário muito complexo para a gente fazer qualquer previsão ou antevisão da coisa. Deus nos livre disso, é a única coisa que eu peço. Deus tenha piedade de nós. Nós estamos em mais ou menos agora uns 8 bilhões, não é? Uns 8 bilhões de seres humanos. Deixa eu conferir aqui no senhor Google. Olha aí, eu imagino que estejamos aí, 8 bilhões. Vamos ver, confirma aí, por favor. 7 bilhões 951 milhões segundo o Google. Pablo? 8 bilhões, vamos arredondar. Então eu estava no rumo certo. Nós temos aí 8 bilhões. A expectativa é que numa guerra nuclear, de 2/3 a 3/4 ou 4/5 da humanidade morreriam, ou seja, de 65%, 63% até 80%, mais ou menos, da humanidade morreria. De que forma? Um percentual no ato de cair a bomba mesmo, pá, da explosão, e das bombas, que não seria só uma, porque já estaria uma troca de bombas, né, entre os continentes aí, aquela rapaziada que morreria na explosão em si, a rapaziada que morreria ali num prazo de 2 meses, que são os feridos, estariam queimados, estariam detonados, estavam um pouco mais distantes, mas pegariam consequências ainda daquilo ali, morreria aí mais um percentual, e a partir daí subiria uma névoa, né? A gente ia ter igual o momento que caiu os meteoros aqui, né, que acabaram quase que com a espécie humana, extinguiram os dinossauros, e a gente ficou com a parte daquele ratão ali, né, que ficou comendo basicamente carne putrefada, né, e a gente está aqui, né, a partir desse ratão evoluiu todos os mamíferos. Foi o único mamífero que ficou, foi um ratão lá na época que conseguiu sobreviver meio que nas cavernas, meio que comendo carne podre, basicamente. A gente está aqui. Então, teria a rapaziada que morreria de fome, porque ficaria sem luz solar. Então, a gente teria desertos muito pesados em várias regiões do mundo. Então, sobreviveria, cara, na pior hipótese, que eu já li, uns 20% da humanidade, estamos falando aí de 1,6 bilhão de pessoas, ou na melhor hipótese, 33%. Então, 1/3 de... Arredonda aí, 3 bilhões, 2 bilhões e 300, certo? Um planeta já teve 8. Você cai para 2,3 ou 1,6 bilhão de pessoas, bota 2 para a gente arredondar, 2 bilhões de pessoas. E reorganizamos a sociedade, meu amigo. Reorganizar dinheiro, produção, terra. Velho, não tem mais vacina, não tem mais energia, não tem mais internet, não tem mais rádio. Esse conhecimento todo se foi, cara. Que loucura. Não, olha, que Deus nos livre de um autoextermínio nuclear, porque seria muito, muito patético, né? A gente terminar dessa forma grotesca. Eu tenho muita fé em Deus, espero que isso não aconteça. Tudo bem. A parte disso, né? A parte que a gente quer, deseja, expectativa de fé, expectativa, não sei, individual, enfim. A parte de tudo isso, Pablo Costa. Olha isso aqui, cara. Eu estava vendo isso aqui agora. Em 1980, o planeta tinha 4 bilhões e 300 milhões de pessoas, ou seja, em 40 anos, arredondando, a gente dobrou a população da Terra, né, cara? Tudo bem. Que ano, por favor? 80, meu irmão. Em 80 a gente tinha 4 bilhões e 300 milhões, cara. Ou seja, dobramos em 40 anos, rapaz. Dobramos e assim, não dobramos... Viramos praga, né? A gente, pensando na lógica do planeta, é um cupinzeiro crescendo muito, cara, sem predador. Não é que a gente dobrou o número de pessoas vivendo como há 40 anos, não. Dobramos o número de pessoas e consumindo a expectativa recursos de consumo de cada um de nós, comparação com o que era de um homem de 1980, é uma coisa, porra. Eu queria até saber fazer a conta de padeiro, sabe? A gente deve consumir 10 vezes o que consumiu um homem de 1980, sem sombra de dúvida, em recursos, tudo bem. A parte disso, Pablo, repare que nessa brincadeira aqui, esquizoide, que nós estamos fazendo, sobre o que seria um hecatombe apocalíptica, nuclear e tal,
repare que a gente cogita, aí seria uma bomba na Europa, uma bomba na América do Norte, uma bomba na Rússia, na China, tudo bem. Mas teríamos um contingente gigantesco de sobreviventes. E esses sobreviventes, vocês acham que eles ficariam nesse território devastado, com radiação nuclear? Esse contingente de sobreviventes teriam que ir para outro local, Paulo Costa. E nesse jogo especulativo, nessa brincadeirinha aqui de war que a gente está fazendo, o que é que restaria? A África, a América do Sul e a Austrália. Seria, digamos assim, os 3 territórios mais afastados dessa hecatombe. Ou seja, teríamos uma invasão, uma descida dos A guerra ia ser aqui. Obrigado. Era esse o ponto que eu queria chegar. A guerra não acaba aí. Tem todo o cenário depois. É óbvio que isso aqui a gente está especulando, não é, etc. Mas é um cenário para roteirista de ficção científica, né? Diga-se passagem, é um cenário que já foi escrito, levado ao cinema inúmeras vezes, não é, cara? Essa coisa do cenário pós-apocalíptico, da devastação. Mas o que eu quero refletir contigo é isso, Paulo Costa. Teríamos um contingente que desceria para as terras ainda habitáveis do sul do globo, entendeu? África, América do Sul e o continente não, mas aí pode chamar de continente, aqui a Austrália, não, o continente seria a Oceania. A Oceania é um continente, ué. Né? Mas tudo bem, que desceriam também para a Austrália, que é um pedaço significante de terra, né? Ou significativo, como queira. Só tem deserto lá, cara. A Austrália não serve para nada. Pois é, mas porque aquelas ilhas da Polinésia vão acabar todas. Entendeu? As águas vão subir. África e América do Sul mesmo, cara. Não tem mais África e América do Sul. Olha, que Deus nos livre desse cenário, que é uma coisa realmente assim, que Deus me livre. Eu não tenho assim, alegria nenhuma a me cogitar um mundo assim, especular o que seria uma vida assim, pô. Tu é doido, diabo aqui, não, Deus me livre. Com atuação em 6 estados, a Resitrat transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrat trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrat transforma esgoto em soluções sustentáveis.